vamos saber de Vitor Moreira como é que tá já essa preparação, Gão, para a partida de amanhã decisiva da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro. Oi, Bel, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática, logo depois de vencer o Corinthians. Domingo, lá em São Paulo, o Cruzeiro voltou para Belo Horizonte e ontem teve uma atividade regenerativa na Toca da Raposa para quem jogou boa parte do confronto contra a equipe paulista. Quem não jogou ou entrou em campo pouco tempo, aí sim, uma atividade em campo na Toca da Raposa. Como que vai funcionar a dinâmica de hoje? O Cruzeiro treina agora no começo da tarde e aí no fim da tarde, começo de noite, já viaja para o Rio de Janeiro. Aí sim já começa a concentração para esse jogo contra o Flamengo, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Quanto ao time, o técnico Arthur Jorge, ele vive a expectativa aí de contar com o atacante Neiser Villarreal. Ele não foi relacionado para a partida contra o Corinthians, porque ainda, segundo o treinador do Cruzeiro, não está liberado pelo departamento médico, ele convive com alguns problemas físicos, mas aí vive a expectativa de ter o retorno do atacante para, quem sabe, né? Quando o Caio Jorge precisar, e se precisar, ser uma opção, ser um jogador que possa entrar em campo nesse jogo contra o Flamengo, caso o Caio precise, né? O Caio titular absoluto, aí tem que ver se vai ser com Arroio, Wesley, ou se vai ser o meio de campo mais preenchido com 4 jogadores. Tudo ainda depende do Arthur Jorge, desse treino que ainda vai ter hoje também na Toca da Raposa. É o apronto, né, que eles falam, que é o último treino antes do jogo. Vamos ver o que o treinador vai aprontar para essa partida contra o Flamengo. Lembrando que é o grande jogo, né, considerado o grande jogo da temporada para o time celeste. Mas temos outra opção, né? A opção que temos também é Lúcio Rodrigues, que está aí. Acredito que o Neiser Villarreal pode ter, inclusive, a sua oportunidade em outras situações, mas tudo leva a crer que mesmo o Lúcio entrando na partida, na última partida, na beirada de campo e dando assistência, talvez ele seja o jogador a ser escolhido quando não optar pelo Caio Jorge, que sem dúvida nenhuma estará em campo no jogo contra o Flamengo, Bebel. E direto, vamos falar do time celeste e alguém que está em alta, Otávio. Seja no treino ou no jogo, fazer gol no Otávio é difícil demais. Por isso o goleiro tem a total confiança do técnico Arthur Jorge. É um jogador que nós apostamos desde que cá chegamos para poder assumir a baliza do Cruzeiro, correspondeu, tem dado resposta, tem sido muito competente também. Aqui e ali nós sabemos que há uma evolução que tem que existir porque é um jogador jovem e que vai crescer naturalmente com o trabalho, com a sua dedicação, com aquilo que é o seu empenho também. E é um jogador no qual nós acreditamos muito e que está preparado para poder corresponder a tudo aquilo que é a exigência, não só dele, mas de todos nós enquanto coletivo. Mesmo aos 20 anos, o mineiro de Perdigão é titular absoluto da meta celeste. A sequência de jogos entre os 11 iniciais começou em meio a uma pressão absurda. O então titular, o Cássio, se machucou em março. O reserva na época, o Matheus Cunha, não agradou. A oportunidade caiu no colo do Otávio e num jogo nada fácil. Só contra o Boca Juniors. Em abril, no Mineirão, pela Libertadores e sem tomar gol, na vitória por 1-0. De lá para cá foram 18 jogos seguidos, sem perder a posição, o que fez o Otávio quebrar marcas importantes no clube. Nessa mesma partida contra o Boca, ele superou o ídolo pessoal, o Fábio, ao ser aos 20 anos o goleiro brasileiro mais jovem titular na competição. Está agora ao lado de outro ídolo cruzeirense, o Dida. Contra o Flamengo, na última semana, ele se tornou o goleiro mais novo a jogar como titular um mata-mata do torneio. É de facto uma grande promessa que nós temos. Esperou a sua oportunidade, o seu momento, que chegou numa fase bastante jovem para ele de poder competir. Ao dia de hoje, e podendo ele já ter feito os jogos que fez, não sei exatamente quantos de Libertadores, mas fez os suficientes para poder estar preparado. Pelo visto, nasce na base estrelada mais um paredão de 1,92 m e que tem tudo para a cada ano entrar para a história do clube. Gente, e é claro que eu não vou ter a prepotência de falar que fui eu que escalei o Otávio, eu que influenciei, de repente, ele a ser escalado no time do Cruzeiro. Mas como protesto pelas atuações do Matheus Cunha, quando o Cássio se machucou, eu colocava sempre o Otávio nas escalações e às vezes eu recebia nas minhas redes sociais o pessoal falando assim, ele é muito jovem, calma, vai queimar o menino e tal. E não.
eu cravava e falava assim, não, eu confio no Otávio, porque a garotada que jogou a Copa São Paulo Futebol Júnior, tanto do ano passado quanto desse ano, tinha plenas condições de ter um espaço nesse time do Cruzeiro. Ainda mais um goleiro, porque a gente precisa construir os nossos ídolos. O Cruzeiro, times de camisa como pesadíssimas como o time do Cruzeiro, tem que construir seus ídolos que vêm da base. E eu escalava o Otávio, depois o Otávio assumiu o gol, e quando ele assume o gol, ele é o titular incontestável. É claro, o Cássio é um monstro, o Cássio é gigante no futebol brasileiro, mas tem uma carreira pelo Corinthians. Em relação ao Cruzeiro, ele e o Otávio caminham construindo a sua história. E para mim o Otávio larga na frente porque vem da base celeste. E outra coisa também, o Otávio é aquele goleiro mesmo. Camarada que, tipo assim, que tem reação. No X1, por exemplo, ele sempre toma decisão. E até quando ele falha, como falhou no jogo contra o Corinthians, é aquela falha assim, olha, ele toma a decisão para fazer alguma coisa e tentar impedir com que o time adversário faça alguma coisa. E aí é isso que o Arthur Jorge fala. Ele vai alcançar a maturidade de encontrar esse equilíbrio, de saber o momento certo de tomar essas decisões. E é assim que ele vai aprender. Cruzeiro sai vitorioso de campo, tem um time muito forte e um grande time começa com um grande goleiro. Mesmo o Cássio voltando, e eu tenho muito respeito pelo Cássio, eu acho que o Otávio deve permanecer debaixo das traves do gol do Cruzeiro. E um grande volta a falar com ele, mas, Gão, ainda sobre os rescaldos das vitórias no Brasileirão, tanto do Cruzeiro quanto do Flamengo, né? O climão que esses dois times se enfrentam amanhã. Vamos para o Cruzeiro primeiro, esse rescaldo da vitória contra o Corinthians. Isso aqui mostra mais uma vez que o elenco ele é forte e que todos são necessários dentro do elenco, né? E hoje, mais uma vez, a gente mostrou isso. Mas eu fico muito feliz, né? De mais uma vez poder ajudar o Cruzeiro. Eu fico muito feliz também de receber esse carinho dos meus companheiros. Eu sempre fui um cara que sempre apoiei, né? Sempre tentei dar o máximo de apoio, não só para os mais novos, mas também para os meninos que sempre precisam desse apoio, porque nem sempre o jogador ele tá vivendo um momento bom. Então eu sempre fui esse cara de dar o apoio, não só na questão de amizade, mas também na questão espiritual. Então eu vejo que isso devolve, né? O trabalho também ele devolve, então hoje eu tô muito feliz mesmo. E na sequência, Gão, para você já comentar, tem a vitória, uma senhora vitória do Flamengo também, aí 5-1 diante do Mirassol, para a gente já avaliar na sequência o próximo adversário celeste, né? Só que na Libertadores. Coincidentemente, o Cruzeiro também teve uma vitória expressiva sobre o Mirassol, não foi de 5-1, foi de 3-1 dentro do Mineirão, com uma partida muito convincente, inclusive dos reforços que chegaram, que foi o caso do João Costa, foi o caso do Wesley, um golaço do Wesley, inclusive arriscando a beirada do campo ali, né? Dois times realmente que vão propor jogo, Cruzeiro e Flamengo, não tenho dúvida em relação a isso. Teremos uma grande partida no Maracanã, uma partida muito equilibrada, que provavelmente vai ser decidida no detalhe, nos pequenos detalhes, aí esse jogo. Em relação a Cruzeiro e Corinthians, o que a gente pode falar bastante sobre isso também, desculpem, gente, o que a gente pode falar sobre isso também é porque o que me chamou a atenção foi que dois caras que fizeram gols são dois caras muito contestados pela torcida do Cruzeiro, né? Foi tanto o Bruno Rodrigues quanto o Wanderson. E a gente tem a gente fala que esse é o trio BMW, que é o Bruno Rodrigues, o Bruno, o Marquinhos e o Wander, que são os três que são questionados. Mas olha que interessante, a gente sobe a nota de corte do elenco. E aí você tem o Lúcio Rodrigues que entra em campo. Você tem um João Costa que entra em campo. E com isso, você tem a possibilidade de uma movimentação do Wanderson. Ou seja, quando você sobe o nível do elenco, você acaba, de repente, também melhorando até quem está sendo questionado. Por quê? Porque, primeiro, o cara vai olhar para o banco e vai ver que tem uma sombra para ele. Que ele não é mais preferido do treinador e que tem outras opções na frente dele. E na hora que ele entrar, ele vai ter que mostrar resultado. Nunca vou torcer contra um jogador do Cruzeiro. Jamais farei isso. Entrou em campo, vestiu o manto celeste, eu vou apoiar 90 minutos. Mas lógico e evidente que se você não corresponder, você vai ter as críticas do Gão. Isso aconteceu muito com o Wanderson. Estou muito feliz pelos gols do Bruno Rodrigues, muito feliz pelos gols do Wanderson, mas vocês precisam corresponder muito mais à torcida celeste. Vamos para esse jogo com o Flamengo. O Flamengo ganhou do Mirassol, também tivemos nossa vitória importante sobre o Corinthians e tem tudo para ser um grande confronto amanhã no Maracanã, em que eu estarei presente. Vai daí, Léo, vai daí, Bebel. Só umas imagens aqui da última vitória celeste, porque o Cruzeiro divulgou os bastidores. Pode soltar aí as conversas tete a tete do Arthur Jorge com o pessoal. Bebel, é importante esses bastidores para a gente ver a liderança de Lucas Romero, a liderança do Lucas Silva, Fagner também, sempre muito participativo. O Otávio é muito jovem, mas está sempre também
ali junto com a galera mais jovem que está chegando da base também. Ou seja, é um grupo que está, eu diria, desde 2023, se construindo e a cada ano evoluindo mais. E pode já, muito em breve, bater campeão de uma grande competição, porque esse grupo é um grupo de jogadores vencedores e vitoriosos que merecem isso. Merecem isso e merecem trazer isso para a torcida do Cruzeiro. E esses bastidores do Cruzeiro são muito legais exatamente por isso, porque mostra pra gente algo que a gente não vê, sabe? E começou lá do Ronaldo Fenômeno, na época da Série B, que levavam torcedores ali pro vestiário para poder dar seus depoimentos pros jogadores. Parabéns aí à galera do marketing do Cruzeiro, que sempre traz essas imagens em off aí. O Wanderson chegando aí no vestiário, o Bruno Rodrigues também foi ovacionado pela galera. Muito bacana isso aí. É o que você está ressaltando, né? Esses bastidores são importantes serem vistos também, que refletem o clima de uma equipe, né? De um time e tal. É muito bacana. E não é só coisa boa não, porque em 2022, por exemplo, mostrou o quebra-pau entre Machado e Rafael Cabral. Da situação.